Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor e professora, aluno e aluna, e a todos os simpatizantes da Escola Bíblica Dominical. O objetivo do canal é exatamente este: ajudar e nortear você com subsídios teológicos, subsídios sociais, subsídios históricos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para que você tenha uma boa aula, nós estaremos aqui disponibilizando no canal EBD em Ação. Quero agradecer a você que é inscrito no canal. Agradeço pela tua inscrição, te agradeço pelos teus likes, te agradeço pelos teus comentários e pela tua divulgação do nosso trabalho. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação e ainda não é um inscrito, eu convido-te, venha inscrever-se no nosso canal. Observe no canto direito do seu vídeo que vai ter a palavra com letras brancas inscrever-se. Clique nela e torne-se um inscrito do nosso canal. Tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos do canal. Se gostar dos vídeos aula, dê bastante joinha, bastante like, dizendo gostei. E você pode divulgar, pode comentar. Sempre que posso, estou respondendo os comentários dos nossos alunos aqui no canal EBD em Ação. Você também pode ativar o sininho que está no canto direito aí. Você veja o sininho, clique nele, então você ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, toda vez que eu postar vídeos novos aqui, e eu posto toda semana, você vai receber uma notificação como se alguém estivesse dizendo: corre no canal porque tem vídeos novos. Aí você vai assistir esses vídeos em primeira mão. E assistindo, não se esqueça, dê um like, dê um joinha, depois você pode divulgar, comentar e compartilhar nas suas redes sociais estes vídeos. Você também pode estar acessando vídeos de trimestres passados, vídeos de trimestres de anos anteriores. Eles estão disponíveis através de playlists, que são pastas que dentro de cada pasta está o trimestre inteiro de vídeos, aulas comentados. Acesse ali, assista, dê o joinha, divulgue e compartilhe no nosso canal. Sempre será você bem-vindo ao nosso canal EBD em Ação. Divulgue, fale para os seus amigos, para os seus irmãos que há um canal de Escola Bíblica Dominical comentando as lições bíblicas para que você tenha subsídio, tenha algo a mais, possa acrescentar no seu plano de aula, no seu plano de ensino, e assim você vai para a sala de aula, vai dar uma aula de qualidade, os alunos vão sentir-se cada vez mais interessados pelas suas aulas, aprenderão cada vez mais das palavras que você possa falar, principalmente a palavra de Deus, e eles então atingirão a maturidade cristã. A lição de hoje, a lição de número 8, datada do dia 23 de fevereiro de 2020, tem o título O Início da Civilização Humana. Texto áureo está em Gênesis 4:17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Verdade prática. Uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha glorificar o nome de Deus. Na lição de hoje estaremos estudando sobre a civilização humana, como que Adão e Eva, houve entre eles a procriação, tiveram filhos e tiveram filhas. Adão viveu 930 anos e morreu. Então, a Bíblia diz que ele gerou filhos e gerou filhas, uma família enorme. E a civilização ela é composta exatamente disso. Por um homem e uma mulher, vem a sua prole, que é a constituição família, a primeira instituição, e a partir disso vem as civilizações. É dos filhos ou das famílias que é composta uma sociedade. A igreja depende também das famílias que geram a instituição religiosa. Então, todas as instituições elas são dependentes de uma, que é a instituição familiar. Agora veremos como que a Bíblia narra esta sociedade, qual que é os procedimentos que aconteceu, quais os acontecimentos que vêm perambulando sobre a sociedade, a princípio formada por Adão e Eva e depois a sua prole. A constituição de cidades, de sociedades, a lição ela trata exatamente disso. O primeiro ponto vem definindo o que é uma civilização. E a lição diz que os aspectos de uma civilização ela é composta pela intelectualidade,
E a lição define a civilização por aspectos peculiares de uma vida. O que é que constitui a civilização de uma sociedade? É a intelectualidade, as ciências que aquela nação desenvolve, ou que aquela sociedade desenvolve, bem como o meio artístico. Eu acredito que todas as sociedades, todos os países, há um tipo de música. Por exemplo, o Brasil, ele tem a bossa nova, a música popular brasileira, entre outras, são diversos os tipos de estilos musicais que existem no Brasil. Você vai na Argentina, é conhecida pelo bolero, o tango e diversos outros estilos musicais. Assim, todas as sociedades também são definidas pelos seus estilos musicais, ou até mesmo o estilo moral, o estilo material de uma época, de uma região. Então a civilização ela é definida de diversas formas. O nosso objetivo aqui não é dirimir, trazer os detalhes sobre o que era uma civilização, mas mostrar que na primeira civilização constituída nesse período de Gênesis aí na pré-história, nós vemos já o despontar artístico, o despontar moral de uma sociedade. Agora, esta civilização ela foi corrompida, né? Vamos dizer assim que os estilos artísticos, os estilos musicais, eles também estão corrompidos pelo pecado. Tem as consequências do pecado no meio artístico. Hoje em dia a sociedade odierna diz que o nu é um nu artístico. E vocês conhecem a história que vem nos noticiários no Brasil, volta e meia repercute sobre essas questões. As questões musicais também são comprometidas, de muitas das letras, muitos dos filmes, degradando a imagem religiosa ou a religião de alguém. Então nós vemos nisso a consequência de uma civilização corrompida. Agora, a pergunta é, se Adão ele não pecasse, a sua civilização teria as consequências do pecado ou não? É claro que não. Se Adão não pecasse, a civilização era perfeita. O louvor era perfeito, a arte era perfeita, sem se contaminar com as consequências do pecado. Este era o objetivo de Deus, era a pureza espiritual na vida dos indivíduos de uma sociedade a partir de Adão. E a lição versa no tópico 2 que o casamento é a base de uma sociedade. Se não houvesse casamento, não haveria procriação. Por isso que nós defendemos a família. A família é a base, é como alguns estudiosos dizem, é a célula máter de uma sociedade, é onde se reproduz, onde vai gerando diversas instituições, os tipos de sociedade que são constituídas, seja ela espiritual, social, entre outras, e a família que é a base de tudo isso. E a família, ela é composta primeiramente a partir de um casamento, e o casamento que nós defendemos é o casamento bíblico. O casamento monogâmico, o casamento de um homem com uma mulher, esta é a base que a Bíblia coloca. A partir daí o casamento, a família, o pai de família, a mãe de família e a sua prole. E a sua prole deve ser instruída, deve ser ensinada também a partir dos princípios bíblicos, para que eles também possam brilhar numa sociedade, levando o brilho, a imagem de Deus e os propósitos de Deus para uma família. E dentro da civilização há então a questão do trabalho. Alguns perguntam, alguns até chegam a dizer que o trabalho é por causa da consequência do pecado. Não, o trabalho já já existia antes da queda. Adão ele foi colocado no jardim do Éden e dado ordem para lavrar, cuidar da terra. Então ele já trabalhava antes da queda. A questão que nós devemos destacar é que antes da queda, o trabalho não tinha o sinônimo de sabor, não tinha o abono de uma tristeza pelo trabalho, um cansaço físico, uma agonia. Antes da queda, o trabalho ele existia, ele já havia, foi constituído, mas não com esse sinônimo de uma desgraça, não com o sinônimo de uma maldição. O trabalho ele era constituído como algo bom. Adão trabalhava, nós não vemos Adão reclamar por trabalhar antes da queda. Mas ele trabalhava feliz, trabalhava alegre, se havia o cansaço físico, não é colocado aqui, mas ele trabalhava, lavrava e cuidava da terra, deu nome a todos os animais, tinha um domínio sobre a terra, Então nós observamos Adão trabalhando constantemente antes da queda. Agora, depois da queda é que o trabalho traz esse sinônimo de dissabor, de agonia, de
indesejável o trabalho. Algumas pessoas até perguntam quem inventou o trabalho. Eu gostaria de saber quem criou o trabalho. Ora, o próprio Deus criou o trabalho, foi Ele quem disse para Adão trabalhar, cuidar e lavrar a terra. Jesus foi quem disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então nós vemos que o trabalho ele dignifica o homem, o trabalho é criado por Deus. Agora, logo após a queda, as consequências de um trabalho são nefastas para a sociedade. As pessoas trabalham arduamente e isso foi colocado por Deus. Ele diz, do suor do teu rosto comerás. Está expressando ali a dureza do trabalho pelo qual ele agora trabalharia para o seu próprio sustento familiar. Então se tornou duro logo após a queda. E como a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, no segundo tópico nós vemos a civilização em conflito, é o caso de Abel e Caim. Abel cuidava do pastoreio, Caim era um lavrador. Então Abel cuidava das ovelhas, Caim lavrava a terra e trazia os frutos da sua terra. E acontece que a oferta de Abel ela foi recebida. E a oferta de Caim não foi recebida. E aquilo despertou uma inveja. Olha só, a inveja nascendo no coração de Caim como consequência de outros pecados. Aliás, do pecado original, do pecado de Adão. Por um só homem entrou o pecado no mundo, por isso que todos os pecados. Agora, o pecado original instituído na alma do homem, ele começa a gerar os pecados que são praticados. Então, a prática de um pecado foi despertada em Caim. Ele teve inveja do seu irmão. E a inveja levou ele a assassinar o seu próprio irmão. Observe que a oferta de Abel foi recebida e a de Caim não porque Deus predestinou Abel e Caim para a perdição. Não porque Deus predestinou Abel para a salvação e Caim para a perdição, mas simplesmente porque o texto do Novo Testamento diz que as obras de Caim já eram más. Então ele já vem praticando coisas ruins em decorrência do seu pecado original, que é proveniente do pecado de Adão. Então ele vem fazendo coisas ruins, desagradou a Deus e agora Deus não aceita a oferta dele porque ele é profano. E a partir daí o mal maior entrou na vida dele e ele matou seu irmão. O primeiro assassinato, um abismo chama outro abismo. E nós estamos observando aqui a degeneração da raça humana. Estão sendo degenerados. A destruição, a depravação está tomando conta de uma sociedade. Caim estabeleceu uma cidade e nós vemos ali nessa cidade Lameque, já a primeira bigamia, né? Ele casado com duas mulheres, a Ada e Zilá, e ele conta vantagens para esta mulher, dizendo que matou um homem por pisar no seu pé. Então nós vemos a multiplicidade do pecado. Além da bigamia, o homicídio está impresso na vida de uma sociedade. Ele matou um homem porque pisou no pé e conta para suas mulheres que é um outro pecado de bigamia. Então cada vez mais, quanto mais a sociedade se evolui, quanto mais o tempo passa e mais eles se distanciam de Deus, mais a sociedade se afunda no pecado, mais eles estão fora dos projetos divinos. E precisa de uma intervenção divina para que o homem cada vez não se perca e se torne morto eternamente ou distante completamente do seu Deus. Por isso que o texto diz que Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nesse caso, a sociedade está perdida, está se distanciando do seu Criador. E há uma intervenção, há a necessidade de uma salvação para trazer o projeto divino novamente como Deus havia planejado a princípio. O ponto 3 diz que a tecnologia já está em avanço e cada vez mais a tecnologia ela está em avanço. Nós observamos que na lição passada dizia assim, enquanto que o homem ele avança em ciência, em entendimento humano, em sabedoria humana, em inteligência humana, ele se distancia espiritualmente de Deus. E nós vemos isso numa sociedade presente, a partir do século XXI também, que cada vez mais que a ciência se multiplica, o homem também se distancia, a multiplicidade de pecados também está presente e uma série de fatores que desagradam a vontade divina. Hoje nós vivemos em pleno século XXI, em que as pessoas instituem outros tipos de casamento, a diversidade de religiões, a multiplicidade de religiões, a diversidade do ser e criam até
querem criar um outro sexo para o homem, um intermediário entre o macho e a fêmea, e uma série de fatores que você já conhece e que nós observamos e vemos que é a degradação moral de uma sociedade criada por Deus. O terceiro tópico fala o Deus que intervém. Qual foi a intervenção? Nós observamos que depois que a primeira sociedade ela vai evoluindo, e Deus disse assim, que a maldade do homem é má continuamente. Nós vemos o aumento da poligamia, o aumento da bigamia, nós vemos o aumento da degradação moral, o assassinato, as pessoas cada vez mais distantes de Deus, a cidade de Caim, os descendentes de Caim cada vez mais afundado no pecado. E em primeiro momento Deus resolve destruir essa sociedade sem compromisso e distante de Deus com o dilúvio. Então ele chama Noé, um patriarca, e vê que Noé ele ainda preserva os princípios da tradição oral, aquilo que ele ouviu dos pais, ele guarda e passa para os filhos, alertando os filhos sobre todo o processo da criação de Deus, as vontades de Deus. Deus percebe que Noé é um homem fiel e perfeito, que é um homem fiel e temente a Deus, e junto com a sua família ele escapa, e toda aquela sociedade que está totalmente depravada, sem condições e sem aceitar a graça preveniente através de Noé, porque Noé era pregoeiro da justiça, falou dos desígnios de Deus, falou do juízo, falou da pecaminosidade humana, mas o povo não quis. Então Noé salva-se ele com a sua família. Então começa novamente uma geração. Apesar de Deus haver dito que não destruiria mais o mundo com águas e firmar um acordo, um concerto entre a humanidade nesse período, formou o arco-íris, que era o pacto de que ele não mais destruiria o mundo com águas. E começou novamente uma nova sociedade a partir de Noé. Mas observe que Noé já está contaminado com o pecado original, ele e seus filhos. E logo após um dia de porre de Noé, que ele está jogado e pelado na sua casa, vem o seu filho Cã, juntamente com seu neto Canaã, e veem Noé naquele estado e começam a sorrir do pai, a caçoar e contam a história. Noé, quando acorda, fica enfurecido e ele vai dizer isso para a sua descendência. Então essa sociedade que Noé constitui agora a partir dele, elas descem novamente para a Mesopotâmia e começa, as civilizações vai se multiplicando, as famílias de Sem, Cã e Jafé, e daqui a pouco uma sociedade grande está presente ali. Mas eles resolvem se organizarem, eles resolvem, porque sabem da história que veio sendo contada por Noé e pelos seus filhos, que o mundo havia sido destruído pelas águas. E ele, com medo de que essas águas novamente viessem como juízo sobre os seus atos pecaminosos, resolveram fazer uma torre para que, quando esse juízo, porventura, se eu viesse novamente, ele subisse nessa torre e escapar das muitas águas. Apesar deles terem esquecido ou não acreditarem no pacto do Senhor Deus, que não destruiria mais o mundo com água. Deus fez o pacto e formou o arco-íris para dizer que não mais destruiria o mundo com água, mas mesmo assim eles estavam temerosos, ou não creram no pacto divino, ou não tinham fé suficiente para crer que o juízo vinha de outra forma. E outro detalhe que nós podemos ver também nessa sociedade é que eles descumpriram um mandato divino. Qual que era o mandato divino? Crescesse, multiplicasse e enchesse a terra. O povo era para povoar a terra, mas eles desobedecem essa ordem divina. Eles querem ficar junto em um só local, eles não querem povoar a terra e querem ficar só no local. Então é uma outra desobediência, porque a vontade de Deus era encher e povoar a terra. É parecido com aquela situação de Jerusalém, que Cristo disse, permanecei em Jerusalém até. Tinha um até que do alto sejais revestido de poder. Aí depois que eles fossem revestidos de poder, era para saírem para Judeia, Samaria, confins da terra. Mas eles foram cheios de poder e continuaram em Jerusalém. Não saíram para povoar a terra com o evangelho, para salvar as pessoas, como era a promessa divina. Então foi necessário outra intervenção ali, no Novo Testamento, que Cristo mandou uma perseguição para os irmãos de Jerusalém. E assim eles saíram de Jerusalém, fugindo para Samaria,
Em Atos 8:8 está dito, e havia grande alegria naquela cidade. Qual que era a alegria da cidade? Porque Felipe chegou falando de Cristo, chegou falando de o caminho, e eles aceitaram a Cristo e encontraram a alegria e a felicidade que está em Cristo, e houve alegria na cidade. E assim todas as regiões foram atingidas pelo Evangelho por causa da perseguição, porque este era o propósito de Deus, que o Evangelho chegasse a todas as redondezas. Agora, a sociedade de Babel, eles querem ficar ali, desobedecendo a ordem divina e não acreditando no pacto divino que haveria Deus de não mais destruir a terra com água. E eles viam o pacto e não acreditavam e queriam estar juntos. Então foi necessária uma intervenção divina para mostrar para a sociedade que Deus ele tem o controle de todas as coisas. E o que houve? Deus disse, desçamos e confundamos os homens. E eles que tinham uma língua só. Era uma língua só. O hebraico não era o hebraico. Era uma linguagem só que eles falavam. Agora, daqui a pouco eles estavam fazendo tijolos, as pedras do betume, o reboco para construir a sua torre que atingisse os céus para eles se refugiarem das muitas águas que porventura viria no dilúvio como juízo se eles continuassem na pecaminosidade. E então Deus desce e confunde as línguas desta sociedade. Daqui a pouco as pessoas do nada mudaram o seu idioma. E surgiram diversos idiomas. Então as pessoas elas saem daquela redondeza e vão para uma outra região conforme é o seu idioma. Cada um que falava a linguagem que entendia, eles se uniram e saíram dispersos. E o outro que tinha a mesma linguagem saíram porque tinha a língua parecida. Então houve a confusão das línguas e também surge a multiplicidade das línguas humanas. O idioma humano surge ali. Então, os propósitos de Deus, de uma forma ou de outra, eles nunca são frustrados. Nós nunca vamos pegar Cristo de surpresa. O diabo não pegou Deus de surpresa quando ele caiu e pecou. Deus não ficou dizendo, e agora, o que eu vou fazer? Ele tinha projetos, tinha plano, ele sabia antecipado. Isso não é predestinação, isso é presciência, saber as coisas antecipadas. E ele sabia exatamente isso. E agora Deus interveio na sociedade e a vinda do Salvador, ela não é somente para salvar o pecador e não ter mais nada o que fazer. A nossa missão é propagar o Evangelho, é falar de Cristo. A Bíblia diz que Ele quer que todos os homens se salvem e que cada um chegue ao conhecimento da verdade. Deus quer uma civilização restaurada porque Ele quer habitar no meio delas. A ideia de Deus, a princípio, era conviver com a sociedade de Adão todos os dias. Todos os dias, pela viração do dia, vinha ele conversar com o homem. Esta é a coinonia, este era o propósito de Deus, estar com o homem. E esse propósito não será frustrado. Apesar de que o pecado afastou o homem de Deus, a nossa pecaminosidade deixa Deus separado, mas Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Cristo veio para perdoar os pecados, redimir o homem, restaurar a comunhão do homem com Deus. Este homem, esta sociedade, entre em contato novamente com o seu Criador através da comunhão, que nós chamamos de koinonia. É comer junto, é Deus revelar-se para o homem, é nós entendermos o que Deus está mostrando para cada um de nós. Então a igreja, como sociedade aqui na Terra, ela tem a sua missão, que é falar de Jesus, que é brilhar numa sociedade corrompida. A ideia é que a sociedade corrompida, que vive afundada no pecado, na depravação total, perceba que existe um povo separado. Perceba que existe um povo separado, um povo diferente, um povo que adora a Deus, que louva a Deus, que obedece aos preceitos de Deus e que desperte nesta sociedade o desejo de ser semelhante a esta igreja, a instituição. A Bíblia diz assim, que nós somos a luz do mundo e não se acende a luz e põe debaixo da cama, mas acende-se a lamparina e coloca no candeeiro para que ilumine o ambiente. O ambiente em que nós estamos vivendo, de fato está brilhando. A sociedade evangélica, a civilização evangélica tem despertado no meio artístico com as músicas para louvar, adorar a Deus e levar o ser humano a reconhecer a intervenção divina nas músicas. A nossa arte, a nossa inteligência, a nossa escrita, o nosso letramento, a nossa formação tem levado a sociedade a observar que tudo isso é para adorar e bendizer o nome de Deus, ou somos só mais um no meio artístico? Somos só mais um cantor que não nos diferenciamos dos artistas mundanos. Qual que é a nossa civilização? Nós escrevemos semelhantemente aos escritores mundanos sem despertar algo a mais no nosso conteúdo?
Nós falamos, nós ensinamos da mesma forma que o mundo está ensinando, ou nós temos um conteúdo que é exclusivamente da igreja? Porque a exclusividade do Espírito de Deus é somente da igreja. Eu vou, mas enviarei um outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Então é nosso, é exclusivo nosso, e é o Espírito Santo que nos impulsiona para a música, é o Espírito Santo que nos impulsiona para a arte, para a escrita, para a ciência, para tudo. E nós usamos todas essas ferramentas da civilização, seja a música, seja a arte, seja a ciência, ou qualquer outros aspectos da civilização, para mostrar o poder de Deus, para mostrar a ação divina, para mostrar a inteligência divina, a sabedoria divina, o conhecimento divino, ou somos só mais um na escala de muitos outros aí que a civilização humana já faz uso dos seus aspectos da civilizatório. Então eu acredito que a igreja deve se destacar não só na propagação do evangelho, mas se formos cientistas, destacar na ciência, enaltecendo o nome de Deus. Se for na questão da música, se destacar na música para louvar o nome do Altíssimo. Se for na questão da arte, se destacar na arte para enaltecer a inteligência e sabedoria do Altíssimo. Então, assim, a nossa civilização ela deve ser incomodada com a civilização cristã. A civilização odierna, a civilização do mundo, eles já estão corrompidos com o pecado. O pecado entrou e destruiu a arte, a ciência, a música, e nada deles louvem a Deus, apesar de ser algo muito bom, concedido, são dons naturais, mas uma boa parcela desse aspecto civilizatório da nação atual não enaltece e nem louva o nome de Deus. Então a nossa civilização, ela tem origem em Adão, criatura de Deus. Na primeira família, instituição divina. As sociedades, por mais que pecaram, sempre houve os remanescentes. Então nós somos os remanescentes da atualidade, a Igreja de Cristo, ela está inserida numa sociedade. Como sociedade, nós votamos, nós pagamos. Como cidadão, nós temos os nossos direitos e nossos deveres. Agora, como cidadãos do céu, o que estamos fazendo para que o nome de Cristo seja alcançado na sociedade em que vivemos? Como cidadãos dessa nação, dessa terra, o que nós estamos fazendo para que o nome de Cristo seja propagado e seja ensinado? Portanto, professor, eu acredito que nós devemos, professor e professora, eu acredito que nós devemos levar as pessoas a refletir sobre isso, a ideia de civilização, a ideia de cultura, como que o mundo vê a cultura, versa sobre cultura, como que o mundo vê a civilização e como que o cristão, com as lentes divinas, chamada cosmovisão cristã, como é que nós temos a visão de mundo, seja qualquer o mundo artístico, o mundo literário, o mundo intelectual, o mundo acadêmico, qual que é a nossa perspectiva a partir da nossa visão. As lentes do cristianismo, como eu observo tudo isto aí, é da mesma forma que a sociedade observa? Estamos no mesmo ângulo que a sociedade odierna está, ou estamos em ângulos diferentes? O que é a cultura? O que é a civilização? Quais os aspectos que incomodam na cultura e que precisamos mudar, ou pelo menos se destacar diferente do mundo nos nossos aspectos civilizatórios e culturais? É nisso que a lição está falando, e porque Cristo ele instituiu a família, instituiu a sociedade e a civilização para que ele habitasse no meio dele. Agora, no meio da civilização como ela está, Cristo não habita. Por isso que o Espírito Santo é a exclusividade da igreja. Enviarei um outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Mas nós podemos, por quê? Porque nos moldamos diferentes, pensamos diferente. Somos transformados pela renovação do entendimento das coisas que Deus nos deu e que Ele estipulou e criou de forma diferente. Então, somos transformados pela essa ação do Espírito Santo para ser uma sociedade abundante, abençoada e que enalteça o nome do nosso Criador. Portanto, professor e professora, que Deus em Cristo te abençoe, que você tenha uma boa aula e que cada aula os seus alunos fiquem impactados com a mensagem e os ensinos dos evangelhos e sinta o desejo de ser transformado pela ação da palavra do Altíssimo. Deus em Cristo te abençoe.